Minha filha não nasceu para se ajoelhar diante de ninguém. Marina Andrade entrou no jantar da família do marido, tentando apenas sobreviver a mais uma noite de humilhações elegantes. Dona Estela, a matriarca dos Andrade, preparou uma cena cruel para expulsá-la da família, sem parecer culpada. Tiago, seu marido, tinha uma última chance de defender, mas escolheu o silêncio diante dos convidados. O que ninguém sabia era que, naquela mesma noite, o homem mais poderoso do país chegaria para revelar que Marina não era a mulher sem origem que todos desprezavam. Minha filha não nasceu para se ajoelhar diante de ninguém. A frase ainda não havia sido dita naquela noite, mas parecia esperando atrás das portas douradas do salão principal, como uma sentença prestes a cortar o ar. Marina Andrade estava no centro da casa da família do marido, cercada por lustres de cristal, arranjos de orquídeas brancas e rostos que sorriam sem calor. O jantar anual dos Andrade reunia empresários, políticos, herdeiros e mulheres vestidas com a elegância fria de quem aprendera a transformar crueldade em educação. Dona Estela Andrade caminhava entre os convidados como uma rainha dentro de seu próprio teatro, usando um vestido verde escuro e uma gargantilha de esmeraldas que parecia apertar sua garganta de tanto orgulho. Quando viu Marina parada perto da mesa de bebidas, aproximou-se com um sorriso fino. Endireite os ombros. Marina, mesmo uma mulher sem berço pode fingir postura por algumas horas. Marina respirou devagar. Tiago, seu marido, ouviu. Ela sabia que ele ouviu, porque o viu apertar a taça, desviar os olhos e fingir conversar com um investidor. Aquilo doeu mais do que a frase. A família Andrade dizia que Marina tinha sorte. Sorte por ter sido escolhida por Tiago, herdeiro de uma construtora poderosa em São Paulo. Sorte por morar em uma cobertura nos jardins, usar sobrenome importante e ser apresentada como esposa em eventos onde ninguém perguntava se ela era feliz. Mas sorte para Marina. Tinha gosto de silêncio, engolido, desde o casamento. Dona Estela tratava sua origem simples como uma mancha que precisava ser escondida debaixo de tapetes caros. Marina fora criada por uma costureira viúva em Santos. Crescera entre linhas, contas atrasadas e o cheiro de café passado cedo. Não sabia quem era seu pai biológico. Da mãe, guardava apenas histórias, partidas e um pingente antigo em forma de sol, com um pequeno brasão gravado no verso. Naquela noite, ela o usava por baixo do vestido bege, encostado na pele como uma promessa de não esquecer quem fora antes de aprender a baixar os olhos. Você está ouvindo? Dona Estela insistiu. Sim. Marina respondeu. Então sorria. Há pessoas importantes aqui. Não quero que pensem que meu filho se casou com uma sombra triste. Marina sorriu. Não por obediência. Por cansaço, a mesa do jantar foi montada no salão envidraçado que dava para o jardim iluminado. Talheres de prata, taças alinhadas, guardanapos bordados com as iniciais da família e um piso de mármore claro tão polido que refletia as humilhações como se fossem parte da decoração. Tiago sentou-se ao lado de Marina, mas parecia a quilômetros de distância. Minha mãe está nervosa por causa dos investidores. Ele murmurou, sem olhar diretamente para ela. Não leve tudo para o lado pessoal. Marina virou o rosto devagar. Quando sua mãe me chama de mulher sem berço, para qual lado devo levar? Ele suspirou, impaciente e culpado ao mesmo tempo. Não comece hoje. Eu comecei, Marina. Por favor. Só esta noite. Ela quase riu. Só esta noite era a frase que sustentava o casamento deles havia 3 anos. Só esta noite. Não responda. Só esta noite. Não chore. Só esta noite. Não me obrigue a escolher entre você e minha mãe. Dona Estela ergueu a taça na cabeceira e pediu atenção. Queridos amigos,
A família Andrade sempre acreditou em tradição, disciplina e bons nomes. Uma casa só permanece de pé quando cada pessoa entende o lugar que ocupa. Seus olhos pousaram em Marina na última frase. Alguns convidados perceberam, outros fingiram não perceber. O primeiro prato chegou com delicadeza ensaiada. Garçons circulavam em silêncio, servindo vinho e pequenas porções de entrada. Marina manteve as mãos no colo, tentando atravessar a noite sem provocar novas feridas. Mas Dona Estela não queria paz. Ela queria uma cena. E Marina só entendeu isso quando uma jovem prima de Tiago, sentada à sua direita, esbarrou de leve no cotovelo dela. No exato momento em que um garçom passava com uma bandeja, a taça de vinho tinto tombou sobre a toalha. Escorreu pela borda e caiu no mármore claro. O vermelho se espalhou no chão como uma mancha de sangue. A prima levou a mão à boca. Ai! Marina! Cuidado! Marina olhou para o próprio braço, imóvel, e depois para a mão da moça, ainda suspensa no ar. Foi rápido demais para ser inocente. Dona Estela se levantou imediatamente. A expressão endurecida. Inacreditável. Tiago também se levantou, mas parou no meio do gesto. Mãe, foi só um acidente. Estela virou-se para ele com uma doçura afiada. Claro. Meu filho, na vida de Marina, tudo sempre é acidente. A falta de modos, a falta de educação, a falta de origem. O salão mergulhou em um silêncio faminto. Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Alguns curiosos, outros satisfeitos, poucos constrangidos. Um senhor de cabelos brancos, sentado perto da extremidade da mesa, observava seu rosto com atenção estranha, como se procurasse uma lembrança antiga em suas feições. Dona Estela apontou para a mancha no chão. Já que fez isso diante dos nossos convidados, conserte diante deles. Marina demorou a entender. Como pegue um pano e limpe. Tiago arregalou os olhos. Mãe, isso não é necessário. Estela não olhou para ele. É necessário. Sim. Nesta casa, quem suja limpa. Ou sua esposa também é refinada demais para isso. Agora Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve a voz baixa. Eu não derrubei essa taça. A prima soltou uma risadinha nervosa. Marina, não piore. Dona Estela aproximou-se até ficar a um passo dela. Não me desafie na minha casa. Tiago tocou o braço da mãe. Fraco demais. Vamos chamar alguém da equipe. Estela retirou o braço. Não. Hoje, ela vai aprender que sobrenome emprestado não transforma ninguém em dama. Então chamou uma empregada e ordenou. Traga um pano. O pano branco chegou em uma bandeja de prata. Humilhação servida com etiqueta. Marina olhou para Tiago. Não pediu ajuda em voz alta. Não precisava. O pedido estava em seus olhos, no tremor discreto dos dedos, na respiração presa. Tiago olhou para a mãe. Depois, para os convidados. Depois, para o chão. A covardia dele não foi barulhenta. Foi pior. Foi elegante. Polida. Quase invisível. Marina. Ele disse. Baixo. Faz isso e depois conversamos. Algo dentro dela se partiu com uma calma assustadora. Depois, ela repetiu. Ele fechou os olhos por um instante. Por favor. Dona Estela sorriu. Vitoriosa. Viu. Até ele entende. Marina pegou o pano. Não porque aceitasse a culpa. Não porque Estela tivesse vencido. Mas porque, naquele segundo, ela compreendeu que não era o chão que precisava ser limpo. Era a ilusão de que ainda havia alguém ao seu lado. Ela se ajoelhou devagar. E o murmúrio do salão subiu como vento sujo. O mármore frio atravessou o tecido fino do vestido. O pingente sob sua roupa escapou para fora e balançou diante da mancha de vinho. O senhor de cabelos brancos se inclinou para a frente, os olhos fixos no pingente.
Seu rosto perdeu cor. Marina não percebeu. Estava ocupada demais, tentando manter a dignidade, enquanto esfregava o pano contra o chão. Sentindo o vinho tinto manchar seus dedos, Dona Estela caminhava ao redor dela como quem inspeciona uma criada. Mais força. O mármore italiano não tem culpa da sua grosseria. Algumas pessoas riram baixo. Tiago permaneceu de pé. Imóvel. Com a boca tensa, Marina ouviu uma mulher sussurrar. Que vergonha para os Andrade. Outra respondeu. Ela nunca pertenceu mesmo a esse mundo. Cada frase parecia cair sobre seus ombros junto com o peso do vestido, das joias emprestadas, do sobrenome que nunca a protegera. Então o senhor de cabelos brancos levantou-se subitamente e saiu da mesa, levando o celular ao ouvido. Senhor Monteiro. Ele falou em voz baixa, mas urgente. Já no corredor. O pingente está com ela. É o rosto dela. Meu Deus. É o mesmo rosto de Helena. Do outro lado da linha, houve apenas uma ordem curta. Não deixe que ela saia daí antes de eu chegar. Marina terminou de limpar a primeira parte da mancha, mas Dona Estela derramou de propósito algumas gotas de vinho da própria taça perto do joelho dela. O gesto foi discreto, mas não o bastante para escapar de todos. Ainda está sujo, disse a matriarca. Marina ergueu os olhos. Pela primeira vez naquela noite, havia mais gelo do que dor neles. A senhora derramou de novo. Estela inclinou-se, sorrindo sem mostrar os dentes. E quem vai acreditar em você? A pergunta atravessou Marina como uma lâmina antiga. Quem acreditaria? O marido que pedia depois. Os convidados que tinham mais medo de perder contratos do que de ver uma mulher humilhada. A família que a aceitara apenas enquanto ela fosse dócil. Tiago enfim deu um passo. Mãe. Chega. Estela virou-se com fúria controlada. Chega quando eu disser que chega. Esta mulher precisa entender que gratidão também se aprende de joelhos. Marina apoiou a mão no chão para se levantar. Mas Estela pressionou seu ombro com os dedos. Não forte o bastante para deixar marca. Apenas o bastante para todos entenderem o comando. Eu não mandei você levantar. O salão inteiro prendeu a respiração. Tiago sussurrou mãe. Mas novamente não fez nada. Foi nesse instante que as portas principais se abriram. Não com violência, mas com uma autoridade que fez os garçons pararem no meio do caminho e os convidados virarem o rosto ao mesmo tempo. Augusto Monteiro entrou no salão acompanhado por 2 assessores e pelo senhor de cabelos brancos que havia saído minutos antes. Alto, já grisalho, vestindo um terno azul marinho sem ostentação. Ele carregava no rosto a gravidade de alguém acostumado a fazer ministros esperarem e bancos mudarem de tom. Augusto era chamado pelos jornais de o homem mais influente do país. Não apenas por sua fortuna, mas por seu poder silencioso nos bastidores da política, da indústria e das decisões que moviam o Brasil. Dona Estela empalideceu. Senhor Monteiro. Não esperávamos sua presença tão cedo. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Marina, ainda ajoelhada. O pano manchado de vinho preso entre os dedos. O pingente brilhava sobre o vestido. Augusto caminhou até ela como se o resto do salão tivesse desaparecido. Tiago recuou. Confuso. Marina olhou para cima, sem entender por que aquele homem poderoso parecia prestes a desabar. Augusto parou diante dela. Por um segundo. Ninguém respirou. Dona Estela tentou recuperar o controle. Houve apenas um pequeno incidente doméstico. Minha nora é um pouco desastrada. Mas... Calce. Augusto disse, sem levantar a voz. A palavra foi tão fria que Estela ficou imóvel. Ele se abaixou devagar, diante de todos, até apoiar um joelho no mármore manchado. Um murmúrio de choque percorreu o salão. O homem que presidentes recebiam de pé estava ajoelhado ao lado da mulher, que Estela acabara de tratar como lixo.
Marina ficou paralisada. Augusto olhou para o pingente, depois para seu rosto, e seus olhos se encheram de uma dor antiga. Helena. Ele sussurrou, mas logo corrigiu, quase sem voz. Não. Você é filha dela. Marina sentiu o coração bater tão forte que mal conseguiu falar. Eu não entendo. Augusto estendeu a mão. Não para puxá-la à força, mas para oferecer apoio. Passei 27 anos procurando a menina que tiraram de mim. Dona Estela levou a mão ao colar. Tiago ficou branco. Augusto então olhou ao redor. Para cada convidado, cada cúmplice silencioso, cada sorriso morto, sua voz saiu firme, cortando o salão inteiro. Minha filha não nasceu para se ajoelhar diante de ninguém. Marina não pegou a mão dele imediatamente. A frase era grande demais. Impossível demais. Quase cruel de tão bonita. Filha. A palavra bateu contra todos os lugares vazios que ela aprendera a esconder. Augusto não insistiu. Permaneceu ajoelhado, como se dissesse que ela ainda podia escolher o momento de se levantar. O silêncio mudou de forma. Já não era o silêncio dos covardes. Era o silêncio dos que percebiam tarde demais que haviam humilhado a pessoa errada. Dona Estela tentou rir, mas o som falhou. Isso só pode ser um engano. Marina foi criada por uma costureira. Não há qualquer prova. Augusto virou o rosto para ela. Há o pingente que pertenceu a Helena Duarte. Há registros de adoção adulterados. Há testemunhas. E há um exame de DNA confirmado nesta manhã. Marina levou a mão ao pingente, sentindo o metal quente contra a pele. Tiago deu um passo em sua direção. Marina. Ela olhou para ele, e toda a súplica tardia em seus olhos já não alcançou o que ele havia deixado cair minutos antes. Com a ajuda de Augusto, Marina se levantou. O pano manchado ficou no chão, aos pés de Dona Estela. E pela primeira vez desde que entrara naquela família, Marina ficou de pé sem pedir licença. O salão dos Andrade, minutos antes cheio de risos baixos e superioridade bem servida em taças de cristal, tornou-se um lugar imóvel. Marina estava de pé, mas seu corpo ainda não acreditava nisso. Os joelhos ardiam pelo contato com o mármore. Os dedos ainda seguravam o ar, como se procurassem o pano que ficara no chão. E a palavra filha continuava batendo dentro dela com uma força absurda. Augusto Monteiro permanecia ao seu lado, não à frente. Como se entendesse que protegê-la não significava esconder seu rosto. Dona Estela foi a primeira a tentar romper o choque. Senhor Monteiro, o senhor está cometendo um erro terrível. Essa moça é minha nora. Uma jovem de origem simples, criada por uma costureira. Certamente alguém o confundiu. Augusto ergueu os olhos para ela. E a frieza de sua expressão fez a matriarca recuar meio passo. A única pessoa confundida aqui é a senhora. Dona Estela. Confundiu silêncio com inferioridade, educação com fraqueza, e uma filha perdida com alguém que podia humilhar sem consequência. Tiago olhou para Marina, tentando encontrar um caminho de volta até ela. Mas o espaço entre os dois estava cheio de vinho. Silêncio e covardia. Marina retirou a mão da mão de Augusto com delicadeza. Não por rejeição, mas por vertigem. Eu preciso entender, disse, olhando para o homem que acabara de mudar o peso de sua existência diante de estranhos. O senhor não pode chegar aqui e dizer isso como se minha vida fosse uma pasta aberta em cima da mesa. Augusto recebeu a frase sem ofensa. Pelo contrário, algo parecido com respeito atravessou seu rosto. Você tem razão. Eu não tenho o direito de exigir que acredite em mim só porque cheguei tarde com um nome grande. A sinceridade dele desarmou uma parte mínima da defesa dela. Mas não o bastante. Dona Estela aproveitou. Viram? Até ela sabe que isso é absurdo. Marina, diga a esse senhor que você não tem relação com ele.
Marina virou-se devagar para a sogra. Pela primeira vez, não baixou os olhos. A senhora acabou de me mandar limpar o chão de joelhos. Não use minha voz agora para limpar sua vergonha. Um murmúrio correu pela mesa. Tiago deu um passo, como se aquela nova Marina o assustasse e o atraísse ao mesmo tempo. Marina, por favor, vamos conversar em particular. Ela olhou para ele com uma dor calma. Você teve sua chance de falar em público quando eu estava no chão. Augusto fez um sinal discreto a um dos assessores, que abriu uma pasta de couro escura. Não havia ostentação no gesto. Apenas método. Eu não vim sem provas. Ele disse. Durante 27 anos, procurei a filha de Helena Duarte, a mulher que amei, antes que interesses políticos e familiares a arrancassem da minha vida. Pouco antes de desaparecer, Helena me enviou uma carta dizendo que estava grávida. A carta chegou tarde demais. Depois que me disseram que ela havia morrido sem deixar criança alguma, Marina sentiu o pingente pesar no peito. Minha mãe de criação nunca falou esse nome. Talvez para proteger você. Talvez porque também tenha recebido uma história incompleta. Augusto pegou uma fotografia antiga, já amarelada nas bordas, e a colocou sobre a mesa próxima. Nela, uma mulher jovem sorria diante do mar, usando no pescoço o mesmo pingente de sol. Marina levou a mão à boca. O rosto da mulher tinha seus olhos, sua testa, a mesma curva delicada no queixo, o senhor de cabelos brancos. Ainda emocionado, falou baixo. Eu trabalhei para a família Duarte. Vi Helena usar esse pingente todos os dias. Quando vi a senhora ajoelhada com ele no pescoço, soube que não era coincidência. O nome do homem era Álvaro. E sua voz tremia não de medo, mas de memória. Ele contou, diante de todos, que Helena Duarte desaparecera grávida após romper com parentes que queriam impedir sua ligação com Augusto Monteiro. Então, um jovem empresário em ascensão, envolvido em disputas políticas delicadas, disse que, anos depois, ouvira rumores de que uma menina fora entregue a uma costureira no litoral, com documentos alterados para apagar o sobrenome da mãe. Marina escutava como quem observa a própria infância ser desmontada e remontada por mãos desconhecidas. Minha mãe, Dona Celina, meu amo, ela disse, quase numa defesa instintiva. Augusto inclinou a cabeça. Eu não duvido disso. Quem criou você merece respeito. Eu não vim tomar o lugar dela. Essa frase a atingiu mais profundamente do que qualquer prova, porque era a primeira vez naquela noite que alguém reconhecia uma parte de sua vida sem tratá-la como vergonha. Dona Estela. Porém, agarrou-se à própria arrogância. Histórias tristes não bastam para transformar uma nora inconveniente em herdeira. Augusto olhou para o assessor, que retirou um envelope lacrado. Por isso fizemos exame de DNA com material preservado de Helena e uma amostra confirmatória, obtida legalmente a partir de documentos médicos antigos de Marina. O resultado saiu esta manhã. A palavra legalmente despertou cochichos, e Augusto percebeu a dúvida antes que ela se espalhasse. Nada foi feito contra Marina. Durante meses, minha equipe reuniu registros antigos de nascimento, adoção e atendimento hospitalar. O exame compara material de Helena, preservado em um processo antigo, com amostras documentais de Marina, autorizadas dentro de procedimento judicial sigiloso, após indícios fortes de fraude. Ela terá acesso a tudo, com seus próprios advogados, antes de aceitar qualquer coisa de mim. Marina respirou melhor ao ouvir aquilo. Ainda era assustador, mas não soava como captura. Tiago passou a mão pelos cabelos. Atordoado? Então é verdade. A pergunta saiu baixa, quase infantil. Marina virou o rosto para ele. Agora a verdade importa. Ele empalideceu. Sempre importou.
Ela não teve forças para rir. Não quando sua mãe me mandou ajoelhar. Não quando eu pedi com os olhos para você fazer alguma coisa. A verdade só começou a importar quando ela ganhou sobrenome. Tiago ficou sem resposta. Dona Estela apertou os dedos na borda da mesa até as unhas ficarem brancas. Sua mente trabalhava depressa, procurando uma forma de transformar desastre em controle. Mas o salão já não lhe pertencia. Augusto aproximou-se de Marina apenas o suficiente para falar com ela sem que parecesse uma proclamação. Você não precisa sair comigo se não quiser. Não precisa me chamar de pai. Não precisa decidir nada nesta sala. Marina olhou em volta. Viu as mesmas pessoas que minutos antes a observavam limpar o chão, agora evitando seus olhos. Como se a vergonha tivesse mudado de dono. Viu a prima que derrubara a taça fingindo chorar. Viu Dona Estela rígida como uma estátua prestes a rachar. Viu Tiago, o homem que ela amara, tentando parecer arrependido antes mesmo de compreender o tamanho da própria ausência. Eu quero sair daqui. Marina disse, enfim. Tiago avançou imediatamente. Eu levo você. Ela recuou. O gesto foi pequeno, mas definitivo. Não. Ele parou como se tivesse recebido um golpe. Marina. Iosai que erai. Mas isto é muita coisa. Você não deve ir com um homem que acabou de conhecer. Augusto não reagiu à provocação escondida na frase. Marina, sim. E eu deveria ficar com um homem que conheço há 3 anos e que me deixou no chão. Tiago abriu a boca. Mas a resposta morreu antes de nascer. Porque todos ali tinham visto. E algumas verdades não precisam de testemunha quando a culpa ainda está quente. Dona Estela tentou sua última cartada com a elegância desesperada dos que nunca aprenderam a perder em público. Aproximou-se de Augusto com um sorriso rígido. Senhor Monteiro, entendo que esteja emocionado. Mas transformar uma questão familiar íntima em espetáculo pode prejudicar todos nós. A imprensa adoraria distorcer isso. A família Andrade sempre respeitou Marina. Esta noite foi apenas um mal-entendido infeliz. Augusto deixou que ela terminasse. Depois olhou para o pano manchado no chão. Mal-entendido é uma palavra covarde para a crueldade testemunhada. Estela perdeu o sorriso. O senhor está ameaçando minha família? Não. Estou avisando que, a partir desta noite, qualquer mentira sobre Marina encontrará resposta documentada. Ele voltou-se para os convidados. E recomendo que cada pessoa nesta sala se lembre do que viu antes de repetir o que Dona Estela tentará contar amanhã. A frase caiu como ordem sem precisar se potla. Marina percebeu então o tipo de poder que Augusto possuía. Não era grito. Não era escândalo. Era a capacidade de fazer adultos ricos parecerem crianças pegas em falta. Mas, em vez de se sentir protegida, ela sentiu medo. Se aquele homem era mesmo seu pai, sua vida não estava apenas sendo salva. Estava sendo arrancada do lugar de novo, no corredor, longe dos lustres e dos olhares. Marina finalmente sentiu as pernas fraquejarem. Augusto percebeu e fez menção de amparar, mas parou no meio do gesto, esperando permissão. Esse cuidado silencioso a desconcertou. Ela se apoiou na parede por conta própria. Eu tenho uma mãe, disse, sem saber se falava com ele ou consigo mesma. Ela morreu há 5 anos. Chamava-se Celina. Costurava vestidos até tarde. Guardava moedas em potes de vidro e me dizia que eu não devia deixar ninguém medir meu valor pelo tamanho da minha casa. Augusto ouviu com os olhos marejados. Ela parece ter sido uma mulher melhor do que muitas que nasceram em palácios. Marina apertou o pingente. Se tudo isso for verdade, por que ela nunca me contou? Talvez porque também estivesse com medo. Talvez porque tenha prometido a alguém. Eu ainda não sei. Ele respirou fundo. E pela primeira vez, o homem mais influente do país pareceu apenas velho e cansado. O que sei é que falhei em encontrar você. E nenhuma explicação vai transformar esses anos em algo menor. Marina sentiu a raiva subir.
confusa, misturada à pena. Não me peça perdão hoje. Augusto assentiu. Não vou. Hoje, eu só peço permissão para garantir que você saia daqui sem ser tocada por quem a feriu. Antes que ela respondesse, Tiago apareceu no corredor. Sem a mãe. Sem os convidados. Sem a proteção da mesa. Seu rosto carregava uma vergonha sincera. Mas Marina já não sabia se sinceridade atrasada tinha algum valor. Marina, ele disse, mantendo distância. Eu fui covarde. A palavra parecia doer nele. Talvez porque nunca a tivesse usado para si mesmo. Ela não negou. Foi. E ele engoliu em seco. Eu pensei que, se deixasse minha mãe terminar a cena. Depois, eu poderia consertar em casa. Você entende o absurdo disso? Agora entendo. Marina olhou para as próprias mãos. Ainda com marcas de vinho perto das unhas. Eu não precisava que você derrotasse sua mãe. Precisava que você dissesse, pare. Tiago fechou os olhos. Yusai. Augusto permaneceu alguns passos atrás, sem interferir. E essa escolha deu a Marina espaço para falar por si mesma. Não venha comigo. Não me ligue esta noite. Não tente transformar meu choque em reconciliação. Tiago abriu os olhos. Ferido, você vai embora com ele. Ela respirou fundo. Vou embora comigo. Ele só vai garantir que a porta fique aberta. Quando Marina saiu da mansão Andrade, havia carros de luxo alinhados na entrada e seguranças falando em rádios discretos. A noite de São Paulo estava úmida, com cheiro de jardim molhado e gasolina distante. Augusto abriu a porta do carro, mas Marina parou antes de entrar. Olhou para trás uma última vez. Pela fachada iluminada, aquela casa parecia perfeita, quase majestosa, mas agora ela conhecia o chão frio, o vinho derramado, os risos escondidos e a covardia vestida de tradição. Dona Estela apareceu na varanda, imóvel, observando-a partir com os lábios comprimidos. Marina levou a mão ao pingente e não abaixou a cabeça. Dentro do carro, Augusto sentou-se ao lado dela. Não no lugar de comando, mas como alguém disposto a acompanhar uma travessia. Para onde quer ir? Ele perguntou. Marina pensou no apartamento com Tiago, no quarto onde aprendera a chorar baixo, na casa antiga de Celina em Santos, no escritório de um advogado, em todas as versões de si mesma espalhadas pelo caminho, para algum lugar onde ninguém me peça para decidir quem sou antes de eu respirar. Respondeu. Augusto fez um sinal ao motorista. Então é para lá que vamos. No banco de trás. Enquanto a mansão desaparecia pelo vidro escuro. Marina recebeu a primeira mensagem de Tiago. Me perdoa. Eu deveria ter levantado você. Ela leu. Fechou os olhos e não respondeu. Minutos depois, outra mensagem apareceu. Desta vez, de um número desconhecido. Cuidado com Augusto Monteiro. A verdade sobre sua mãe é mais perigosa do que parece. Marina sentiu o corpo gelar. Mostrou a tela a Augusto. O rosto dele endureceu de um modo que revelou, por baixo da emoção do reencontro, uma história ainda enterrada em sombras. Quem poderia mandar isso? Ela perguntou. Augusto olhou para a cidade passando em faixas de luz. Alguém que percebeu que, ao encontrar você, eu também encontrei o caminho de volta para um crime antigo. Marina apertou o celular. E a noite que deveria trazer respostas se abriu em novas perguntas. Ela deixara a casa dos Andrade de pé. Mas o chão sob sua vida inteira começava a se mover. E, pela primeira vez, não era Dona Estela quem a assustava mais. Era a possibilidade de que sua humilhação pública tivesse apenas arrancado a tampa de uma verdade muito maior. O carro de Augusto Monteiro não seguiu para um hotel, nem para uma cobertura iluminada nos jardins, nem para qualquer endereço que Marina pudesse associar ao luxo agressivo da família Andrade. Seguiu por ruas mais silenciosas até uma casa antiga em Higienópolis.
protegida por muros altos. Árvores densas e uma discrição que parecia mais defesa do que ostentação. Marina permaneceu calada durante todo o trajeto. Com o celular ainda na mão e a mensagem anônima, queimando a tela mesmo depois de bloqueada. Cuidado com Augusto Monteiro. A verdade sobre sua mãe é mais perigosa do que parece. A frase tinha entrado nela como uma segunda lâmina na mesma noite. Augusto não tentou explicar antes que ela perguntasse. Também não tentou tomar o celular, chamar seguranças ou encher o carro de ordens. Ficou ao lado dela, imóvel, olhando a cidade pela janela escura, como se soubesse que qualquer gesto apressado poderia transformá-lo de salvador em ameaça. Quando chegaram, ele apenas disse: "Esta casa pertenceu a Helena." Marina sentiu o ar faltar. A minha mãe Augusto demorou um segundo antes de responder. A sua mãe de sangue, mas ninguém aqui vai exigir que essa palavra substitua Celina na sua vida. A casa cheirava a madeira encerada, livros antigos e flores brancas colocadas em vasos simples. Nada ali combinava com a imagem pública de Augusto Monteiro. O homem que aparecia em capas de revistas ao lado de governadores, banqueiros e ministros. Havia fotografias em preto e branco nas paredes. Quadros pequenos. Uma varanda interna com plantas e uma sala onde o silêncio parecia guardado havia anos. Marina caminhou devagar, como quem entra em uma lembrança que não lhe pertence, mas que talvez tenha esperado por ela. Sobre uma mesa baixa, Augusto havia deixado uma caixa de documentos lacrada, uma pasta com cópias autenticadas e um envelope de couro gasto. "Antes que você pense que preparei uma cena," ele disse, mantendo distância. "Eu pretendia procurar você depois do jantar." Com calma. "Recebi a confirmação do exame hoje cedo, mas ainda queria falar com seus advogados. Entender sua vida. Encontrar um modo menos brutal de aparecer. Quando Álvaro me ligou dizendo que você estava ajoelhada diante deles, eu perdi qualquer paciência com o protocolo." Marina passou os dedos pela borda da mesa. "Então, o senhor sabia que eu estaria naquela festa. Sabia que havia uma Marina Andrade na lista de convidados. Não sabia que era você até Álvaro ver o pingente." Ela se sentou. Não por conforto, mas porque as pernas pareciam pertencer a outra pessoa. Augusto abriu o envelope de couro e retirou uma carta cuidadosamente protegida. O papel estava amarelado, com uma letra inclinada e firme. "Helena escreveu isto para mim quando desapareceu. A carta foi interceptada por pessoas da família dela e só chegou às minhas mãos 11 anos depois." Marina não tocou no papel. "Leia." Augusto respirou fundo. A voz dela, antes tão firme diante de Dona Estela, tornou-se áspera nas primeiras linhas. Helena dizia que estava grávida, que havia sido pressionada a deixar São Paulo, que temia que usassem a criança para atingir Augusto e que não confiava em ninguém ao redor. Dizia também que, se algo acontecesse, ele deveria procurar o pingente de sol, porque ela o deixaria com a filha como única prova de origem. Marina levou a mão ao peito. O metal parecia agora mais pesado do que uma joia poderia ser. Celina dizia que esse pingente apareceu enrolado no cobertor comigo. Ela murmurou. Ela nunca soube de onde vinha. Augusto fechou os olhos. Ou soube e teve medo de contar. Marina levantou a cabeça depressa. "Não fale dela como se ela tivesse mentido por mal. Eu não faria isso. Se ela criou você com amor, talvez tenha sido a única pessoa honesta no meio de todos nós." Aquela frase abriu uma rachadura na raiva de Marina. Ela queria odiar Augusto por ter chegado tarde. Queria suspeitar de sua fortuna, de seu poder, de cada prova perfeitamente organizada sobre a mesa. Mas ele não tentava apagar Celina. Não tentava comprar o lugar de pai. Isso tornava tudo mais difícil. Porque a dor não encontrava um alvo simples. "Quem tirou minha mãe de você?" Ela perguntou. Augusto
Olhou para a fotografia de Helena na parede. A família dela tinha ligações com grupos que, na época, dependiam de contratos públicos e alianças políticas. Eu era jovem, ambicioso e estava prestes a denunciar um esquema que envolvia empresários e parlamentares. Helena descobriu parte disso quando decidiu ficar comigo. Tornou-se perigosa para muita gente. Marina sentiu um frio percorrer a nuca, e os Andrade Augusto ficou em silêncio por tempo demais. Naquele tempo, os Andrade não eram tão grandes, mas Estela já circulava entre famílias influentes. O pai dela era advogado de algumas pessoas envolvidas nos documentos que desapareceram junto com Helena. Marina se levantou. A senhora Estela sabia. Não posso afirmar ainda. Mas desconfia. Ele a encarou. Desconfio que ela reconheceu seu pingente antes de hoje. E desconfio que escondeu mais do que uma carta de convite. Enquanto Marina tentava reorganizar a própria história dentro daquela casa silenciosa, na mansão Andrade, o luxo começava a apodrecer pelas bordas. Os convidados haviam ido embora com promessas de discrição que ninguém pretendia cumprir por completo. Tiago permaneceu no salão vazio, olhando para a mancha de vinho ainda visível no mármore. Apesar da equipe já ter passado produtos caros sobre o chão, Dona Estela estava junto à janela, de costas, rígida como se a postura pudesse impedir o mundo de desabar. Você sabia? Tiago perguntou. A voz dele saiu baixa, mas não fraca. Estela não se virou. Sabia o quê? Que Marina podia ter ligação com Augusto Monteiro. A matriarca riu sem humor. Não seja ridículo. Uma mulher criada por costureira não se transforma em filha de Monteiro, porque um velho poderoso decidiu dramatizar. Tiago aproximou-se. Mãe. Eu vi seu rosto quando ele falou de Helena Duarte. Pela primeira vez, Estela se virou. Seus olhos estavam duros, mas havia algo agitado por trás deles. Você viu o que quis ver porque está assustado com a culpa. Não transforme sua covardia em acusação contra mim. O golpe acertou porque era verdadeiro em parte. Tiago empalideceu. Eu fui covarde. Mas isso não responde à pergunta. Estela caminhou até a mesa. Pegou uma taça ainda meio cheia e bebeu, como se precisasse engolir a própria irritação. Marina sempre foi problema. Uma moça bonita, sem família, sem patrimônio, sem educação adequada para nosso meio. Você se apaixonou por uma fantasia de bondade e me obrigou a aceitá-la nesta casa. Eu apenas tentei proteger o nome Andrade. Tiago sentiu náusea ao ouvir proteger depois da cena no chão. Protegendo de quê? De uma mulher que nunca respondeu às suas humilhações. De uma mulher que enfraquecia você. Estela disse, quase cuspindo as palavras. Você começou a hesitar em decisões. A pensar em funcionários. A questionar negócios da família. Tudo porque ela trazia aquela moral pobre para dentro da nossa mesa. Tiago percebeu então que o desprezo da mãe não era apenas social. Era medo. Marina, com sua calma, revelava uma sujeira que os Andrade haviam aprendido a chamar de tradição. Se você sabia algo sobre o passado dela e escondeu, eu vou descobrir. Estela pousou a taça com força. Cuidado. Meu filho. Há portas que, uma vez abertas, não deixam ninguém sair limpo. Tiago respondeu, finalmente sem baixar os olhos. Depois de hoje, mãe, eu já não estou limpo. Na manhã seguinte, a primeira notícia apareceu em um portal de celebridades. Nora dos Andrade deixa jantar com Augusto Monteiro após escândalo familiar. Ao meio-dia, a história já havia crescido. Alguns diziam que Marina era uma impostora. Outros insinuavam romance absurdo com Augusto. Uma página anônima publicou que ela seduzira um homem poderoso para se vingar da sogra. Dona Estela não assinava nada. Mas sua mão estava em cada frase, construída para transformar vítima em oportunista. Marina viu as manchetes na casa de Helena.
sentada diante de um café que não conseguiu beber. Augusto estava ao telefone com advogados, exigindo respostas documentadas. Mas ela ergueu a mão. Não quero que o senhor solte uma nota me chamando de filha como se isso resolvesse tudo. Ele desligou a ligação com uma frase breve e voltou-se para ela. O que você quer? Marina olhou para os papéis. Quero ver os documentos. Todos. Quero um advogado que não trabalhe para o senhor. Quero visitar a casa onde Celina me criou. E quero saber por que alguém me mandou aquela mensagem. Augusto assentiu a cada pedido. Feito. Ela estreitou os olhos. Assim, sem discutir. Você passou anos cercada por gente que decidia por você. Eu não vou começar nosso reencontro repetindo o mesmo crime com luvas mais limpas. À tarde, Tiago apareceu diante da casa de Higienópolis. Mas os seguranças não o deixaram entrar. Marina soube pela janela do segundo andar. Ele estava parado do outro lado do portão. Sem blazer. Cabelo desalinhado. Segurando uma pasta fina contra o peito. Por um segundo. Ela quase desceu. Não por perdão, mas por hábito. O corpo ainda lembrava de todos os anos em que uma parte dela corria ao menor sinal de fragilidade dele. Augusto apareceu no corredor, mas não opinou. Ele trouxe documentos, disse um assessor. Marina respirou fundo. Peça para deixar com Álvaro. Tiago levantou o rosto como se soubesse que ela estava olhando. Não gritou. Não fez cena. Apenas disse algo ao segurança. Que transmitiu depois. Diga a ela que encontrei uma cópia de uma carta que minha mãe mandou esconder. Marina sentiu o estômago apertar. Minutos depois, Álvaro subiu com a pasta. Dentro havia uma cópia de convite antigo enviado por Augusto para uma reunião privada com Marina. Datado de 3 semanas antes. E uma anotação manuscrita, de Estela, na margem não entregar. Investigar a origem do pingente. Marina segurou o papel até os dedos ficarem frios. Estela sabia antes da festa. A descoberta não trouxe alívio, trouxe forma ao pesadelo. Se Estela já desconfiava de sua ligação com Augusto, a humilhação do jantar não fora apenas crueldade social. Fora tentativa de quebrá-la antes que ela soubesse quem era. Marina lembrou da pressão no ombro, da frase "gratidão se aprende de joelhos", do vinho derramado outra vez. A raiva veio limpa, sem grito. Ela queria que eu saísse daquela casa como culpada antes que alguém me chamasse de filha. Augusto leu a anotação e sua expressão se fechou. Isso muda tudo. Não. Marina disse. Isso explica tudo. Ela pegou o celular e, pela primeira vez desde a noite anterior, respondeu a Tiago. Escreveu apenas, obrigada pelos documentos. Isso não apaga o que você fez. A resposta veio minutos depois. Eu sei. Não mandei para ser perdoado. Marina encarou a frase por tempo demais. O primeiro gesto decente de Tiago chegava depois do desastre. Mas ainda assim, era um gesto. Ela não sabia onde colocá-lo dentro de si. Augusto observou em silêncio. E ela percebeu algo novo em seus olhos. Não ciúme. Não controle. Mas medo de que ela sofresse de novo. Não se preocupe. Ela disse. Eu não vou voltar correndo para quem só começou a agir quando me perdeu. Augusto abaixou o olhar. Eu também comecei tarde. Marina não respondeu. Porque era verdade. Naquela noite, Augusto levou Marina ao escritório de uma advogada independente. Clara Nogueira. Conhecida por atuar em casos de fraude documental e disputas familiares discretas. Clara não se impressionou com o sobrenome Monteiro. O que fez Marina confiar um pouco mais nela. Examinou a carta. O convite escondido. Os registros de adoção e a mensagem anônima. Há pelo menos 3 frentes aqui. Explicou. Sua identidade civil e biológica, a possível adulteração de documentos no passado e a campanha difamatória atual. Mas há uma quarta questão: quem enviou a mensagem,
Sabe que a história de Helena envolve mais do que separação forçada. Augusto ficou sério. Você acha que Helena foi morta? A pergunta caiu como pedra. Marina sentiu o corpo inteiro endurecer. Clara não suavizou. Acho que o desaparecimento dela foi conveniente demais para muita gente. E se Marina apareceu agora? Alguém pode temer que a investigação seja reaberta. Marina se levantou. Caminhou até a janela e olhou para os faróis da cidade. Durante anos, acreditara que sua maior dor era não saber de onde vinha. Agora começava a entender que saber talvez doesse ainda mais. Enquanto isso, Dona Estela reuniu 2 advogados e um assessor de imprensa na biblioteca dos Andrade. O rosto dela havia recuperado a compostura, mas não a segurança. Quero uma nota deixando claro que Marina sempre foi tratada com respeito e que qualquer alegação contrária é tentativa de extorsão emocional. Um dos advogados hesitou. Dona Estela. Havia testemunhas na festa. Muitos viram a cena. Testemunhas ricas esquecem quando têm algo a perder. Ela respondeu. O assessor perguntou sobre Augusto. Estela apertou os lábios. Augusto Monteiro não é invencível. Todo homem poderoso tem um cadáver enterrado. Mesmo que seja metafórico. A porta se abriu antes que alguém respondesse. Tiago entrou. Chega. Estela virou-se lentamente. Você está interrompendo uma reunião. Ele colocou o celular sobre a mesa. Gravei nossa conversa de ontem. A parte em que a senhora admite que Marina era problema porque me fazia questionar os negócios da família. Também tenho cópia da anotação sobre o pingente. Os advogados se entreolharam. Estela ficou imóvel. Você está ameaçando sua mãe, Tiago respondeu com dor. Mas sem recuar, não. Estou avisando que não vou mentir por você. O rompimento entre mãe e filho, que Dona Estela sempre julgara impossível, nasceu sem gritos. Talvez por isso fosse mais perigoso. Tiago saiu da biblioteca deixando para trás uma mulher que, pela primeira vez, não sabia se ainda comandava a própria casa. No carro, ele enviou uma mensagem a Marina, mas apagou antes de mandar. Não queria transformar uma prova de consciência em pedido de atenção. Então escreveu a Clara Nogueira, cujo contato encontrara nos documentos encaminhados por Álvaro, oferecendo-se para testemunhar sobre a festa e sobre a carta escondida. Ao apertar enviar, sentiu uma espécie de queda. Não era redenção. Era apenas o primeiro passo para fora da sombra da mãe. E ele percebeu que primeiros passos podem chegar tarde demais para alcançar quem partiu. Do outro lado da cidade, Marina recebeu a notícia por Clara. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: aceite o testemunho. Mas deixe claro que isso não o torna meu defensor. Clara assentiu. Augusto, sentado ao lado, olhou para a filha com orgulho triste. Marina percebeu. Não fique orgulhoso ainda. Eu estou com medo. Ele respondeu. Coragem sem medo é só pose. A sua parece verdadeira. Antes de dormir, Marina pediu para ficar sozinha na antiga varanda de Helena. A casa estava quieta, protegida. Mas dentro dela tudo se movia. Segurou o pingente aberto na palma e imaginou 2 mulheres que talvez nunca tivessem se conhecido Helena. A mãe de sangue que escrevera uma carta tentando salvar-la antes mesmo de vê-la nascer. Escelina. A mãe de vida que costurara seus vestidos, penteava seus cabelos e a ensinara a não medir valor pelo dinheiro. Marina chorou enfim. Não pelo chão da mansão Andrade. Não por Tiago. Não por Dona Estela. Chorou porque havia sido amada por 2 mulheres e, ainda assim, crescera, achando que era fácil de descartar. O celular vibrou sobre a mesa. Uma nova mensagem anônima surgiu, desta vez acompanhada de uma foto antiga de Helena entrando em um carro preto. Abaixo, uma frase curta. Pergunte a Estela quem estava no carro naquela noite. Marina chamou Augusto. Quando ele viu a imagem, toda a cor
abandonou seu rosto. Esse carro, ele sussurrou, pertencia ao pai de Estela. E naquele instante, Marina entendeu que a guerra contra a família Andrade não começara no jantar em que ela fora obrigada a limpar o chão. Começara antes de seu nascimento. Na noite em que sua mãe desapareceu, a foto de Helena entrando no carro preto mudou o ar da casa antiga antes mesmo de mudar a investigação. Augusto passou longos segundos, olhando para a imagem como se uma parte de sua juventude tivesse sido arrancada do túmulo e colocada sobre a mesa. Marina observava o rosto dele, procurando sinais de mentira. Mas encontrou apenas choque e uma dor tão antiga que parecia cansada de existir. O pai de Estela estava naquele carro. Ela perguntou. Augusto demorou a responder. O carro pertence a ele. Na época, Álvaro Antunes Andrade era advogado de empresários envolvidos no esquema que Helena queria denunciar. Clara Nogueira. Chamada às pressas. Examinou a foto no tablet. Ampliou a placa parcialmente visível e anotou cada detalhe. Essa imagem não prova sozinha quem estava dirigindo, mas prova que Helena teve contato com alguém ligado aos Andrade na noite do desaparecimento. Marina apertou o pingente com tanta força que as bordas marcaram sua palma, durante anos. Dona Estela a tratara como uma intrusa sem origem. Quando talvez soubesse desde o começo que aquela origem poderia destruir a fachada da própria família, Augusto falou baixo. Eu vou fazer isso cair sobre eles. Marina virou-se para ele. Não. Eu vou fazer a verdade ficar de pé. Na manhã seguinte, Estela Andrade decidiu atacar antes que fosse obrigada a responder. Marcou uma coletiva em um hotel de luxo na Avenida Paulista. Cercada por advogados, assessores e parentes escolhidos a dedo. A versão dela era elegante, venenosa e simples. Marina, emocionalmente instável após conflitos conjugais, teria se aproveitado da fragilidade de Augusto Monteiro para criar uma narrativa falsa de parentesco e extorquir prestígio da família Andrade. O discurso foi preparado para ferir sem parecer agressão. Estela entrou no salão vestida de cinza. Cabelo preso. Expressão maternal, ensaiada. Minha família acolheu Marina quando ela nada tinha. Declarou diante dos microfones. Infelizmente, algumas pessoas confundem generosidade com direito de destruir reputações. As câmeras registravam cada pausa. Tiago assistia à transmissão de dentro do carro, parado do outro lado da rua. O estômago torcido. Ele sabia que a mãe mentia com a mesma naturalidade com que respirava. E, pela primeira vez, não conseguiu admirar a força dela. Apenas teve vergonha de ter chamado aquilo de elegância durante tantos anos. Marina chegou ao hotel meia hora depois, acompanhada por Clara e por Augusto. Mas entrou sem segurar o braço de nenhum dos dois. Essa escolha pareceu pequena para quem observava de fora. Mas para ela era imensa. Não queria aparecer como esposa caída, procurando novo protetor. Nem como herdeira recém-descoberta, escondida atrás do sobrenome Monteiro. Queria chegar como Marina. Só isso já era uma revolução. Quando as portas laterais se abriram, os jornalistas se viraram em massa. E o salão entrou em ebulição. Estela perdeu a linha por um instante, mas recuperou o sorriso rapidamente. Marina, querida, isto não é o lugar para mais um espetáculo. Marina parou diante da primeira fileira de cadeiras e respondeu, concordo. Por isso vim acabar com o seu. Alguns repórteres levantaram os celulares. Augusto permaneceu um passo atrás, os olhos atentos. Mas não falou. Clara colocou uma pasta sobre a mesa e anunciou que Marina faria uma declaração breve, acompanhada de documentos disponíveis para verificação jurídica. Estela riu baixo. Documentos fabricados por um homem poderoso valem muito pouco. Marina olhou para ela. Então vamos começar pelos documentos que a senhora mandou esconder. A primeira projeção mostrou a cópia do convite enviado por Augusto 3 semanas antes.
endereçado formalmente a Marina, com registro de recebimento na administração da mansão Andrade. Ao lado, apareceu a anotação manuscrita de Estela não entregar. Investigar a origem do pingente. Um murmúrio atravessou o salão. Estela endureceu. Qualquer pessoa pode falsificar uma anotação. Clara respondeu sem elevar a voz. A perícia preliminar compara a letra com registros internos da própria família Andrade. A confirmação completa será anexada ao processo. Em seguida, veio o depoimento gravado de Álvaro, explicando como reconhecera o pingente de Helena no pescoço de Marina e como avisara Augusto durante o jantar. Depois, uma fotografia ampliada mostrava Helena Duarte usando o mesmo pingente. Anos antes do nascimento de Marina. Marina não olhou para as câmeras enquanto as imagens passavam. Olhou para Estela. A senhora sabia que havia uma dúvida sobre minha origem antes de me mandar ajoelhar diante dos seus convidados. Não tentou esclarecer. Tentou me quebrar. Estela apertou a mandíbula. Eu tentei proteger meu filho de uma oportunista. Dessa vez, Tiago entrou no salão antes que Marina respondesse. A presença de Tiago não provocou o mesmo espanto de Augusto, mas trouxe outro tipo de tensão. Estela virou-se para ele com os olhos cheios de ameaça silenciosa. Tiago, saia daqui. Ele parou ao lado de Clara, não ao lado da mãe. A escolha foi vista por todos. Não. A palavra pareceu pequena, mas para ele custou anos. Marina observou sem emoção aparente, embora por dentro uma parte antiga dela tremesse. Tiago encarou as câmeras e falou com a voz firme. Mesmo com o rosto pálido, minha mãe não está dizendo a verdade. Marina foi humilhada em nossa casa, diante de convidados, e eu fui covarde por não impedir. Ela não inventou aquela cena. Ela não buscou o escândalo. Ela foi colocada de joelhos. Estela deu um passo à frente. Você vai destruir sua família por uma mulher que já o abandonou. Tiago olhou para ela com tristeza. Eu destruí meu casamento quando fiquei quieto para proteger a senhora. Não vou destruir o que resta da minha consciência pelo mesmo motivo. O salão explodiu em perguntas. Marina fechou os olhos por um instante. O testemunho dele não apagava nada, mas impedia que a mentira ocupasse todo o espaço. Clara aproveitou a atenção e apresentou a segunda camada de provas, registros de adoção com inconsistências. Cópias de cartórios do litoral. Nomes de intermediários ligados ao antigo escritório do pai de Estela e a foto anônima de Helena entrando no carro preto. Quando a imagem apareceu, Estela perdeu a cor de modo tão visível que nenhum assessor conseguiu disfarçar. Um jornalista perguntou se a família Andrade tinha relação com o desaparecimento de Helena Duarte. Estela respondeu rápido demais. Isso é uma acusação criminosa. Marina tomou o microfone antes que Clara pudesse intervir. Ninguém aqui está pedindo condenação sem investigação. Eu sei o que é ser condenada sem ser ouvida. O que estou pedindo é que a mesma sociedade que me julgou ajoelhada tenha coragem de olhar para os fatos quando eles apontam para cima. Augusto, atrás de lá, baixou os olhos com orgulho contido. Ela continuou. Eu não vim dizer que meu sangue me torna melhor do que alguém. Vim dizer que nenhuma mulher deve precisar descobrir que é filha de um homem poderoso para ser tratada como gente. A frase mudou o salão. Até alguns repórteres abaixaram os celulares por um segundo. Estela percebeu que estava perdendo não apenas a narrativa, mas a autoridade moral que sustentara sua vida inteira. Então atacou onde achava que Marina ainda era vulnerável. Você fala bonito agora porque tem Monteiro atrás de você. Antes disso, você aceitava tudo. Morava na minha casa. Usava nosso nome. Comia à nossa mesa. Se era tão digna, por que ficou? A pergunta foi cruel, porque tocava uma verdade que Marina também se fazia nas noites solitárias. Por um segundo, o salão esperou que ela vacilasse. Ela respirou fundo e respondeu com uma honestidade que nenhuma preparação de assessoria poderia criar.
Fiquei porque confundi amor com resistência. Fiquei porque fui ensinada a agradecer até migalhas quando vinha de gente rica. Fiquei porque tinha medo de parecer ingrata com o homem que eu amava. E fiquei porque mulheres humilhadas nem sempre saem no primeiro golpe. Às vezes, precisam de tempo para lembrar que ainda têm pernas. Tiago levou a mão ao rosto. Ferido pela verdade. Estela abriu a boca. Mas Marina não lhe deu espaço. A diferença é que hoje eu levantei. E nunca mais a senhora vai usar minha vergonha como prova do seu poder. A coletiva, planejada por Estela para destruir Marina, tornou-se o início oficial da queda dos Andrade. Em poucas horas, os vídeos se espalharam. Não apenas o momento em que Augusto se ajoelhara ao lado de Marina, gravado discretamente por um convidado, mas também a declaração dela diante da imprensa. A frase "nenhuma mulher deve precisar descobrir que é filha de um homem poderoso para ser tratada como gente" atravessou redes sociais, programas de debate e conversas em escritórios. Estela tentou sair do hotel por uma porta lateral, mas encontrou jornalistas perguntando sobre a carta escondida. O pingente. A foto de Helena e a ligação do pai dela com documentos adulterados. Ela não respondeu. Tiago, ao deixar o salão, foi cercado por câmeras. Perguntaram se ainda amava Marina. Ele ficou em silêncio por um segundo e disse: amar sem proteger foi a forma mais covarde de perdê-la. Marina ouviu a frase depois, já dentro do carro de Clara. Não sorriu. Não chorou. Apenas fechou a tela. Havia verdades que chegavam como flores sobre uma casa já demolida, na Casa de Higienópolis. Augusto tentou comemorar a virada, mas Marina pediu silêncio. A vitória pública tinha gosto de exaustão. Ela tirou os sapatos, sentou-se no chão da varanda e encostou as costas na parede, olhando as plantas balançarem na noite. Augusto aproximou-se com cuidado e se sentou em uma cadeira próxima, respeitando a altura que ela escolhera. Você foi mais forte do que eu teria sido, ele disse. Marina olhou para as próprias mãos. Eu tremia o tempo todo. Força não é ausência de tremor. Ela ficou quieta. Depois perguntou: quando o senhor me viu no chão? Sentiu vergonha por eu estar ali. Augusto pareceu atingido. Senti vergonha de um mundo que permitiu aquilo. Nunca de você. Marina engoliu o nó na garganta. Eu senti. Por alguns segundos, senti vergonha de mim. Ele se inclinou. A voz quebrada. Então deixe que eu diga até você, acreditar a vergonha nunca foi sua. Marina fechou os olhos. Aquela frase não curou tudo, mas entrou em um lugar onde, por muito tempo, só havia a voz de Estela. A investigação avançou mais rápido depois da coletiva. Testemunhas antigas, antes caladas por medo ou dinheiro, começaram a procurar Clara. Uma ex-funcionária do escritório do pai de Estela confirmou que documentos de Helena Duarte haviam passado por mãos da família Andrade dias antes de seu desaparecimento. Um motorista aposentado reconheceu o carro preto da foto e afirmou ter levado Helena a uma clínica particular na periferia, onde uma mulher grávida poderia desaparecer sem deixar registros públicos. Nada ainda era suficiente para fechar a história. Mas cada peça empurrava Estela para um canto menor. À noite, Clara recebeu uma ligação anônima oferecendo o nome de quem alterou a certidão de Marina. A pessoa exigia proteção antes de falar. Augusto queria acionar sua equipe imediatamente. Mas Marina o interrompeu. Tudo por vias legais. Sem bastidor. Sem favor político. Sem ameaça. Ele a encarou. Surpreso. Isso pode demorar. Ela respondeu. Passei 27 anos sem a verdade. Não vou sujá-la agora para chegar mais rápido. Augusto assentiu. E naquele momento, Marina viu nele não o homem mais poderoso do país, mas um pai aprendendo a obedecer ao limite da filha. Dona Estela voltou à mansão Andrade ao amanhecer, escoltada por advogados e silêncio. O salão onde Marina fora humilhada
estava vazio. Mas o mármore ainda guardava uma sombra quase imperceptível da mancha de vinho. Stella parou diante daquele ponto pela primeira vez. Pareceu cansada. Tiago a esperava perto da escada. A senhora precisa se afastar da fundação da família até a investigação terminar. Ele disse. Ela riu sem alegria. Agora você dá ordens? Não. Estou tentando impedir que sobre apenas ruína. Stella encarou o filho com desprezo ferido. Você escolheu uma mulher que nem sabe quem é. Tiago respondeu baixo. Ela sabe mais sobre dignidade do que todos nós juntos. O rosto da matriarca se fechou. Você vai se arrepender. Ele olhou para o chão. Depois para ela. Já me arrependo. Mas não de enfrentá-la. A ruptura final não veio com grito. E sim com o silêncio de uma mãe que descobria ter perdido o filho no mesmo lugar onde tentou esmagar a nora. Na tarde seguinte, Marina retornou pela primeira vez ao apartamento que dividira com Tiago. Foi acompanhada por Clara. Não por Augusto. Queria recolher seus documentos. Roupas e a caixa, com objetos de Celina. Tiago estava lá, esperando na sala. Mas manteve distância. O apartamento parecia menor sem a ilusão de casamento. Marina entrou no quarto. Pegou a caixa da mãe de criação e encontrou. Dentro de um forro falso que nunca havia notado. Uma carta antiga com a letra de Celina. Suas mãos tremeram ao abrir. A carta dizia que, se um dia Marina descobrisse a verdade, não deveria odiar a mulher que a criou em silêncio. Celina escrevera que recebera a menina de uma pessoa desesperada, com o pedido de protegê-la de homens poderosos, e que amara aquela criança antes mesmo de saber seu nome. Marina sentou-se na cama, chorando sem tentar esconder. Tiago ficou na porta, os olhos vermelhos. Eu posso fazer alguma coisa. Ela dobrou a carta com cuidado. Pode. Não me peça para consolar você enquanto eu junto meus pedaços. Ele assentiu. Devastado. Dessa vez, pelo menos. Entendeu o limite. Honte de ser. Marina parou no corredor do apartamento e olhou para Tiago uma última vez naquela casa. Você testemunhou contra sua mãe. Isso foi certo. Ele respirou com dificuldade. Mas não muda nós. Não. Ela disse. Não muda. Ele abaixou a cabeça. Eu queria ter sido o homem que levantou você. Marina segurou a caixa de Celina contra o peito. Eu também queria. Mas naquela noite, quem me levantou primeiro fui eu. Quando decidi não aceitar mais o chão como lugar, Tiago chorou em silêncio. E Marina não se aproximou. Não por crueldade, mas porque aprendera que compaixão sem limite podia virar prisão. Ao entrar no elevador, recebeu uma mensagem de Augusto perguntando se estava bem. Ela respondeu, não totalmente, mas estou de pé, do lado de fora. São Paulo seguia barulhenta, indiferente e viva. Marina entrou no carro de Clara com a carta de Celina, o pingente de Helena, e uma certeza nova: seu passado havia sido escondido por gente poderosa, mas seu futuro não seria escrito por nenhum deles. Nem por Stella, nem por Augusto, nem por Tiago. Seria escrito por ela. A investigação sobre Helena Duarte não explodiu como escândalo de um dia só. Cresceu como raiz antiga rachando pedra. Devagar. Inevitável. Entrando pelos corredores onde gente poderosa acreditava ter enterrado tudo para sempre. Clara Nogueira apresentou os novos documentos ao Ministério Público. Desta vez, sem permitir atalhos de influência. Apesar da impaciência de Augusto, o motorista aposentado confirmou que levara Helena, grávida e assustada, até uma clínica particular indicada pelo pai de Stella. E uma antiga enfermeira, já vivendo no interior de Minas, reconheceu a jovem da foto. Disse que Helena dera à luz uma menina, mas fora retirada da clínica sem registro completo. Enquanto a criança desaparecera
sob ordem de um advogado elegante que falava em segurança da família. Marina ouviu o depoimento gravado, sentada na sala da casa de Higienópolis, segurando o pingente de sol como se segurasse a mão de uma mulher que nunca pôde conhecer. Lá, Augusto, ao seu lado, chorou sem esconder. Não havia vitória naquele pranto. Havia 27 anos de atraso. Uma filha encontrada depois de humilhação pública e uma mulher morta, transformada em arquivo. Marina tocou de leve o braço dele, não como filha completamente pronta, mas como alguém que começava a permitir a existência de um laço. Dona Estela caiu primeiro por dentro, depois diante do mundo. A fundação social da família Andrade, usada durante anos para limpar a imagem dos negócios da construtora, anunciou seu afastamento temporário em uma nota cheia de palavras vazias. Temporário virou indefinido quando o nome de seu pai apareceu ligado à adulteração de documentos de adoção e à ocultação do nascimento de Marina. Os antigos aliados não a defenderam, apenas se afastaram com a mesma elegância covarde com que haviam assistido Marina limpar o chão. Estela tentou ligar para Tiago dezenas de vezes, mas ele respondeu apenas uma. No viva voz. Com Clara presente. Se a senhora quer falar sobre fatos, fale com seus advogados. Se quer que eu minta por você, perdeu esse filho naquela noite. Do outro lado da linha. Estela ficou em silêncio por tempo demais. Quando finalmente falou, sua voz já não era de rainha, mas de mulher acuada. Eu fiz o que era necessário para proteger nossa família. Tiago fechou os olhos. Não. Mãe, a senhora protegeu um sobrenome e sacrificou pessoas. Família era o que Marina tentou ser, enquanto nós a tratávamos como favor. Depois desligou. E naquele gesto, cortou a última corda que ainda o prendia ao trono frio da mãe. Marina voltou a Santos uma semana depois, acompanhada apenas por Clara. Não quis seguranças de Augusto, nem carro oficial. Queria chegar à casa de Celina sem transformar memória em cerimônia. A pequena construção de paredes claras continuava simples, com o portão azul descascado e a janela da cozinha voltada para uma rua onde crianças ainda brincavam no fim da tarde. A vizinha que guardava a chave a abraçou com força e chorou antes mesmo de perguntar qualquer coisa. Dentro, Marina encontrou a máquina de costura coberta por um pano, potes de botões, linhas coloridas e o cheiro fraco de lavanda que Celina usava nos lençóis. Sentou-se no chão do quarto antigo e abriu a carta que encontrara no apartamento. Leu de novo as palavras da mãe de criação, agora em voz alta, como se devolvesse a Celina o direito de ser ouvida. Eu não te contei tudo, porque tive medo de que homens poderosos viessem buscar você antes que você soubesse se defender. Talvez eu tenha errado, mas cada vestido que costurei, cada prato que servi, cada noite que fiquei acordada ao seu lado, foi minha maneira de dizer que você era minha filha. Mesmo que o sangue dissesse outra coisa. Marina chorou sem vergonha, abraçada à carta e ao pingente, entendendo, enfim, que sua vida não começara no nome Monteiro. Começara no amor silencioso de uma costureira. Augusto foi a Santos 2 dias depois, mas esperou do lado de fora até Marina chamá-lo. Quando entrou na casa, retirou os óculos escuros e ficou parado diante da máquina de costura de Celina com uma reverência que Marina não esperava. Eu queria agradecer a ela, disse, a voz baixa, por ter feito o que eu não consegui fazer. Marina observou o homem poderoso, encolhido diante de uma sala pobre e viu, pela primeira vez, não apenas o pai perdido, mas alguém que também carregava a culpa sem saber onde colocar, lá. Ela não criou sua filha para que o senhor se culpe a vida inteira, respondeu. Augusto olhou para ela com surpresa. Marina continuou. Mas eu também não posso fingir que tudo está resolvido porque o exame deu positivo. Yozai. Eu não vou me mudar para sua casa. Não vou assumir sobrenome agora.
Não vou virar símbolo político da sua redenção. Ele assentiu a cada frase. Eu não quero uma herdeira decorativa. Quero conhecer minha filha no ritmo que ela permitir. Marina sentiu o peito apertar. Então comece me ouvindo quando eu disser não. Augusto sorriu com tristeza. Essa talvez seja a primeira lição de pai que você me dá. Tiago procurou Marina apenas quando o acordo de separação estava pronto. Pediu uma reunião no escritório de Clara. Não no apartamento. Não na mansão. Não em qualquer lugar onde pudesse confundir passado com direito. Chegou mais magro. Sem a segurança confortável do herdeiro intocado. Sobre a mesa. Assinou os documentos sem discutir bens. Sem exigir silêncio. Sem pedir que Marina preservasse a imagem dele. O apartamento fica com você até decidir o que fazer com suas coisas. Disse, não quero nada que pareça pagamento por culpa. Ela respondeu. Ele assentiu. Eu imaginei que diria isso. Então deixei apenas o que já era seu e transferi a parte que minha mãe tentou contestar para uma conta indicada por sua advogada. Legalmente. Era seu direito. Marina olhou para Clara, que confirmou com um gesto discreto. Tiago respirou fundo. Não estou comprando perdão. Ainda bem. Marina disse. Ele aceitou a dureza sem se defender. Eu vim pedir desculpas pela última vez. Não porque a dor tenha prazo, mas porque não quero transformar minhas desculpas em uma forma de continuar entrando na sua vida. Ela o encarou. Havia um tempo em que aquela frase teria parecido impossível. Você entende agora? Ele respondeu, com os olhos úmidos. Entendo que eu não te perdi quando Augusto entrou. Eu te perdi quando você olhou para mim do chão, e eu escolhi minha mãe. A honestidade dele não reconstruiu o amor, mas encerrou uma ferida aberta. Marina assinou a separação com a mão firme. Depois, honte de serre. Tiago retirou do bolso um pequeno embrulho de papel. Isto estava no cofre da minha mãe. Clara já fez cópia para o processo. O original deve ficar com você. Marina abriu e encontrou uma fotografia de Helena segurando um bebê recém-nascido. Ainda na clínica, com o pingente de sol repousando sobre o cobertor. No verso. Uma frase escrita às pressas, para minha filha saber que foi desejada. O mundo desapareceu por alguns segundos. Marina levou a foto ao peito. Tiago não tentou tocá-la. Apenas disse, minha mãe guardou isso para que ninguém encontrasse. Eu sinto vergonha de ter vindo dessa casa. Marina enxugou o rosto. Você não escolheu nascer ali, mas escolheu ficar calado por muito tempo. Yousai. Então faça diferente com o que sobrar. Ele assentiu, sem pedir nada mais. Quando saiu, Marina percebeu que não o odiava. Isso não significava querer voltar. Significava apenas que a vida dela já não precisava girar em torno da punição dele. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Sem música triunfal. Stella respondeu a processos, perdeu cargos, perdeu convites e descobriu que as pessoas que aplaudiam sua crueldade gostavam dela, apenas enquanto sua mesa oferecia vantagens. A investigação sobre o desaparecimento de Helena não trouxe todas as respostas. Alguns envolvidos já haviam morrido. Outros mentiam com memória seletiva. E certos documentos nunca apareceriam. Mas o suficiente veio à luz para restaurar o nome de Helena Duarte e corrigir a identidade de Marina. Sem apagar Celina de sua história. Augusto financiou a reabertura da antiga clínica como centro de memória e apoio jurídico a mulheres separadas de seus filhos por fraude. Mas só depois que Marina aprovou o projeto e exigiu administração independente. Sem estátua sua na entrada. Ela disse. Augusto riu pela primeira vez com leveza verdadeira. Nem placa. Uma placa para Helena e Celina, o senhor pode doar em silêncio. Ele levou a mão ao peito, fingindo ferimento. Minha filha é cruel. Marina sorriu. A palavra filha já não a feria como no começo. Ainda pesava, mas agora também aquecia o projeto que realmente nasceu dela. Porém,
foi menor e mais íntimo. Marina criou o Instituto Ninguém Mais de Joelhos, dedicado a apoiar mulheres presas em casamentos onde a violência não deixava hematomas visíveis, mas roubava voz, dinheiro, família e dignidade. A primeira sede funcionou na antiga casa de Celina, em Santos, com uma sala de orientação jurídica, uma oficina de costura e um espaço de escuta. Marina fez questão de manter a máquina de Celina perto da janela. Minha mãe costurava vestidos, explicou na inauguração, diante de poucas câmeras e muitas mulheres comuns. Agora, esta casa vai ajudar outras mulheres a costurar saídas. Augusto estava na última fileira, sem discursar. Tiago enviou flores simples, sem cartão público. Apenas uma mensagem para Clara, dizendo que desejava sucesso. Marina não respondeu diretamente, mas pediu que as flores fossem colocadas perto da porta, não escondidas. Algumas pessoas fazem parte da cicatriz. Pensou, não é preciso amá-las de novo para admitir que a cicatriz fechou. No fim da inauguração, uma jovem se aproximou de Marina, segurando um filho pequeno pela mão. Disse que vira o vídeo da mansão Andrade centenas de vezes. Quando aquele homem ajoelhou ao seu lado, "Eu sou Rai", confessou. Mas quando a senhora disse que nenhuma mulher deveria precisar de um pai poderoso para ser tratada como gente, eu arrumei minha bolsa e fui embora de casa. Marina sentiu os olhos arderem. Agachou-se para ficar na altura da mulher, não como quem se diminuía, mas como quem escolhia encontrar o outro sem pedestal. Você não foi embora por minha causa. Foi porque já havia uma força em você esperando permissão. A jovem chorou. E Marina a abraçou. Do outro lado da sala, Augusto viu a cena e compreendeu que a filha não precisava ser transformada em herdeira de impérios. Ela já estava construindo algo que nenhum sobrenome comprava, um lugar onde a dignidade não dependia de convite, sangue ou fortuna. Naquela noite, Marina levou Augusto ao cemitério onde Celina estava enterrada. Depois, juntos, foram ao memorial recém-criado para Helena. Ela colocou uma flor branca em cada túmulo. Uma para a mulher que lhe dera a vida, outra para a mulher que lhe ensinara a viver. Lá, Augusto ficou ao lado, em silêncio respeitoso. Eu posso chamar você de pai? Marina perguntou de repente. Sem olhar para ele, Augusto prendeu a respiração. Por um instante, o homem que enfrentara governos pareceu incapaz de responder a uma filha. Só se isso não doer em você. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Dói um pouco, mas também cura um pouco. Ele fechou os olhos, e quando ela segurou sua mão, não havia política, fortuna ou escândalo entre eles. Havia apenas o início tardio de uma família possível. Pai, ela disse, testando a palavra. Augusto chorou, como se esperasse aquele som havia uma vida inteira. Marina também chorou, mas dessa vez as lágrimas não vieram do chão. Vieram de um lugar de pé. Algum tempo depois, a mansão Andrade foi vendida. O novo proprietário mandou trocar o mármore do salão. Mas antes disso, Tiago voltou sozinho ao lugar onde Marina havia sido obrigada a se ajoelhar. Ficou ali por longos minutos. Sem mãe. Sem convidados. Sem justificativas. Depois enviou a Marina uma última mensagem. Hoje entendi que o chão não guardava sua vergonha. Guardava a minha. Marina leu em silêncio. Sentada na varanda da casa de Celina, ouvindo mulheres conversarem na sala ao lado, não respondeu. Não por desprezo, mas porque algumas mensagens são túmulos, não portas. Guardou o celular. Tocou o pingente de Helena e olhou para a máquina de costura de Celina, brilhando sob a luz do fim da tarde. Sua vida havia sido atravessada por mentiras, homens poderosos, mães perdidas e uma humilhação que o mundo inteiro viu. Mas o final não pertencia à queda. Pertencia ao levantar. Marina Monteiro Duarte. Criada por Celina
e filha de Helena. Aprendeu que ninguém nasce para viver de joelhos. E, daquele dia em diante, sempre que alguma mulher entrava por aquela porta com a cabeça baixa, Marina se aproximava. Estendia a mão e dizia a frase que finalmente era sua: levante-se. Você não precisa pedir licença para existir.